comentou da questão de que no PlayStation realmente tu acabava vários jogos. Eu acho particularmente que acabar 5, 6 jogos no ano, na minha cabeça é uma coisa que é tipo as pessoas que dizem, eu leio 48 livros por ano. Oi? Então, é que eu tenho amigo que termina, tipo, 50 jogos no ano. Não. Então, eu fico, tipo assim... eu sou neném, sabe? Porque não dá tempo, gente. Tem semana que é tão corrida que não dá tempo de jogar. Semana passada, eu não liguei nada porque eu não tava com cabeça. Quer que eu diga, assim, a última vez que eu joguei videogame... Se exponha. Deve fazer 4 meses. E que jogo que foi? Foi... Lego Star Wars. Com meu filho. Porque a gente jogou todo o Lego... O jogo que eu acabei o ano passado, eu acabei um jogo ano passado, foi o Harry Potter, aquela... De Lego? De Lego. E a gente foi de ponta a ponta, jogou todo o Lego. E agora ele começou o Star Wars. É bem legal. Mas é isso, assim, é o momento que a gente tem ali. E assim, vocês jogam, tipo, cooperativo, né? Sim. Legal. Não, esse que é o bom. Daí joguei muito também, joguei Indiana Jones no cooperativo. Não, eu acho muito bom, assim, eu gosto de jogos que não sejam competitivos. Porque daí os dois conseguem construir, os dois se ajudam e tudo mais, e a gente vai vendo uma história, vai entendendo o processo, e isso é mais legal. Eu não sou uma pessoa muito que gosta de jogo competitivo, não jogo online, por exemplo. Ai, nossa. Tava jogando Overwatch ontem, esse é o jogo que eu sempre acabo voltando depois de um tempo. Vou e volto. E aí, durante a pandemia, eu fiquei... Bom, acho que muita gente ficou, né, preso dentro de casa. Sim. E aí, jogos competitivos, jogos online explodiram. Então... Eu também não era muito de jogo online, eu jogava um pouquinho de jogo de tiro online na época do PlayStation 3. Mas aí na pandemia, vixe Maria. Aí foi Fortnite, foi sem querer. Mas agora eu tô tentando fazer um detox de jogos online pra resolver meu backlog que tá gigantesco, tá muito grande, tenho muito jogo pra jogar. Sim, não, eu consigo imaginar, e eu tenho notado muita gente que tá fazendo essa migração de volta pros jogos offline. Mas é difícil, porque às vezes Fortnite lança uma skin mó legal, aí tem um evento, sei lá, do Godzilla, fazendo no meio do mapa lá, fazendo uns negócios muito loucos, aí tem Destiny 2 também, que eu jogo muito, aí tem Overwatch também, que às vezes sai colaboração com o Avatar, aí eu fico, ai meu, aí eu já nem tem jogo que eu nem deleto, porque eu sei que eventualmente eu vou jogar. Disse o CEO de PlayStation que tu só precisa ter 10 jogos na memória do teu videogame, né? Ele deu essa... Depende do tamanho do jogo. Não, ele disse que, tipo... Não, a gente colocou esse HD aqui porque a gente notou que o usuário comum não usa mais do que 4 a 5 jogos durante o mês. Mas faz sentido, você vai apagando, né? Exato. Né? Você vai pagando, né? E daí faz os backups deles. Mas, voltando para a questão de carreira, tu jogaste bastante, e quando que tu entendeste que poderia ser uma carreira? Tu foi direto para que formação tu tiveste? Então, a minha primeira opção de formação que eu mais queria fazer era gastronomia. Olha! Só que, não rolou, e a faculdade que eu queria não tinha bolsa de estudos, e aí tive que mudar. Aí a minha segunda opção era design gráfico, mas aí eu tava vendo que também era muito difícil de achar faculdades interessantes ali perto e acessíveis, tanto de distância quanto financeiramente, e todo mundo falava, não, você vai se lascar muito nessa profissão, design gráfico só se não se dá mal. Aí minha mãe virou pra mim e falou, Bruna, você gosta muito de livros, você vai muito bem nas redações, você gosta muito de cinema, por que você não faz jornalismo? Aí eu, verdade. Olha. Aí eu me formei em jornalismo com o propósito de trabalhar na editoria de entretenimento. Eu fui pensando em trabalhar com cinema, porque já era uma coisa que eu gostava muito também, acompanhava já, tipo, premiações e tal. Sim. Sempre gostei bastante. Eu não fazia ideia que o jornalismo de games existia. Isso lá em 2013, quando eu comecei a faculdade. Caramba. Porque realmente eu não tinha um ciclo de amigos gamers. Na internet o meu ciclo era completamente diferente também. Então, e não tinha revista, tu disseste, né? Que teu tio não trazia revista. Eu acho que ele não comprava. Ele é muito do quadrinho, de coisa impressa. Ele é, cara, uma coleção gigantesca de quadrinho. Agora, de revista gamer, ele não tinha. Então, eu realmente não tive ninguém
pra me dizer, olha, você já viu isso aqui? Olha, você conhece esse site aqui? Então, eu não fazia ideia que o jornalismo de games existia. Até que em 2014, no meu segundo ano de faculdade, surgiu uma oportunidade de fazer um estágio num site que não existe mais, se chama Selector. Ele era o site de games do Canaltech. Interessante. E aí eu comecei a estagiar lá. E aí eu percebi, meu Deus, eu posso unir jornalismo com games. E aí era uma equipe pequena, pessoas muito legais, então era um pouco de tudo, que é de padrão de qualquer site de games. Em 2015 eu comecei a estagiar no IGN, antes mesmo do IGN estrear, eu já estava lá aqui no Brasil, eu já fazia parte da equipe. Sério? Que história é essa? Como isso aconteceu? É porque eles recrutaram a gente antes justamente para alimentar o site, né? Então o site estreou em março, inclusive esse ano faz 10 anos, 2025, parece que faz uma vida atrás. Então a gente começou, sei lá, acho que um mês antes pra traduzir review, pra colocar notícia no site, pro site estrear e não tá vazio, né? Nunca tinha pensado, nossa, desculpa, não sei vocês, mas eu tô perplexo com essa questão óbvia, como tu disseste, mas que é de tu subir um site já com conteúdo, né? Então, um mês trabalhando para criar o conteúdo base do site. O Pablo e o Petróleo estavam há mais tempo lá, Sim. né? Aí depois eles contrataram o pessoal da redação e aí foi isso. Aí eu me encontrei ali. No IGN também eu falava sobre cinema, anime, entretenimento no geral. Então deu para unir tudo e foi a minha especialidade principal por muitos anos. Que legal, poxa. E daí, como foi a carreira no IGN? Porque tu disseste que tu entrou lá em 2015. 2015. Se eu não me engano, foi fevereiro de 2015. Eu lembro até hoje o dia que me ligaram pra falar. Eu tava jogando GTA V no quarto na casa da minha avó. E aí me ligaram pra falar que ia rolar e, nossa, foi uma alegria. Tu tinha mandado currículo ou alguém te encontrou por tu trabalhar no Select? Eu mandei currículo. Olha, eu não lembro de onde que surgiu o e-mail. Era um e-mail muito engraçado, era tipo, PQP, quero trabalhar no IGN Brasil. Aí eu mandei e aí eles me chamaram pra fazer entrevista, enfim, aí deu tudo certo. Sim, não, acho que por muito tempo tu foste sinônimo de IGN, pra mim, pelo menos. E como a gente já comentou, tu trabalhaste muito tempo em redação. Como é que é a função dessa questão? Quando é que tu começou a sair e ir para os eventos? Vocês já cobriam eventos desde o início? Como é que a IGN tratava o Brasil? Já desde o início era cobertura em peso, assim. Eu sinto que começou mais em games e aí depois foi expandindo mais para cinema e cultura pop no geral, como é o IGN dos Estados Unidos, né? Sim. Mas eu comecei como estágio em 2015 e fiquei lá até 2020. Foram quase 6 anos de IGN. Não, tempão. E assim, eu aprendi muito lá, porque, de novo, comecei como estagiária, aí depois fiquei como repórter, e desde do estágio, eu já fazia um pouco de tudo, assim. Então, a experiência foi acumulando. A maior parte da minha carreira foi no IGN. E depois de repórter, eu virei editora assistente. Então, era mais responsa de revisar texto, editar texto, organizar a pauta, organizar agenda e tal. E realmente foi uma experiência maravilhosa, assim. Eu tive muitas oportunidades boas. Tive a oportunidade de conhecer você lá na Gamescom da Alemanha. Foi incrível. Fui em 2 E3. Antes do evento morrer. Eu nunca fui no E3. Ai, putz, E aí, eu até fico um pouco triste, né? Porque a gente foi na Gamescom em 2018, né? 2017. Em 2017, eu morei muito tempo em São Paulo. E em 2017 foi quando eu voltei pra Porto Alegre. E daí, durante o ano, eu disse, olha, eu tenho uma agenda estruturada para os eventos que vão acontecer durante esse ano. Já até acordado com outras empresas, não com a Rockhead, onde eu trabalhava. Então, eu fui pra Game Connection Paris, em 2017, e fui pra Gamescom. Então foi 2017. Pra apresentar o jogo que a gente tinha de Archer, o Starlit Archer Club. Então, acredito que tenha sido 17. Então, e aí foi um ano que eu ainda tava começando a aprender a me posicionar pra câmera de um jeito muito improvisado, sabe? Eu tava 2 anos no IGN, o grosso do meu trabalho era texto, não era vídeo. Sim. E aí eu penso isso
em não ter mais a E3 e tal, eu queria poder ir nesses eventos com a experiência que eu tenho agora. Porque embora eu tenha aproveitado muito naquela época e tenha aprendido muita coisa, pra gravar vídeo, eu ainda era muito bebezinha, sabe? Então, de vez em quando, quando eu vejo os vídeos dessa época, eu fico, nossa... Que vergonha, mas faz parte, é a evolução de todo mundo. Não tem ninguém que começou já arrasando, faço tudo e tá tudo certo. Não, faz parte. Mas faz parte e eu sou muito grata por essas oportunidades, de verdade. Acho que foi muito legal, acho que foi uma experiência legal. O teu primeiro evento internacional, a tua primeira entrevista com microfone e tudo mais... tem um nervoso, alguma lembrança de ter entrevistado alguém que disse, nossa, quem foi uma pessoa absurda que eu tava ali pessoalmente. Chips. Acho que todas as entrevistas, principalmente na parte de cinema, cara, é assim, a ansiedade no talo, ao ponto de não conseguir comer. Porque, por exemplo, as junkets de cinema, a minha primeira internacional foi com o Hugh Jackman. Eu já fico até sem ar de lembrar o nervosismo que eu senti. Então, resumindo a história, é assim... A empresa coloca um monte de jornalista na mesma sala e ninguém sabe em que momento você vai ser chamado para fazer a entrevista. Você pode ficar lá só meia hora, você pode ficar 1 hora, você pode ficar 2 horas, você pode ser a última pessoa a entrevistar o cara. Sim. E no caso do Hugh Jackman, eu fui, acho que, a penúltima pessoa. Ele já tava morto lá. Então, eu fiquei... Não, ele foi um querido, foi super simpático, mas... eu tava ali 2 horas na sala... passando mal, eu tenho ansiedade, então assim... Eu tenho ansiedade. Acho que foi 2017, que foi na época de Logan, quando ele veio pra cá promover Logan. Não lembro se foi 2017 ou 2018. É uma sensação muito ruim, sabe? É uma sensação que não gosto de ter, porque sempre trazem um banquete pros jornalistas. Eu não conseguia comer, porque se eu comesse, eu ia passar mal de tão nervosa que eu tava. E aí era tipo... Não tinha o que fazer. Aí, quando você senta na frente do cara, teu cérebro desliga, aí você consegue fazer a pergunta, porque você tem, 4 minutos, um cronômetro atrás dele, te observando, e aí, beleza. Aí vale tudo a pena. Agora, por exemplo, numa E3, numa Gamescom, é uma sensação diferente de nervosismo, porque eu acho que nem dá tempo de você pensar o nervosismo. Você não tem ali, muitas vezes você não tem ali 2 horas pra preparar a pauta, pra ter certeza que é essa pergunta que você quer fazer. Sim. Muitas vezes é tipo, o cara chegou... Você tem que fazer na hora, você não vai pensar, você vai fazer. Então, é um nervosismo um pouquinho mais desesperador, talvez. Sempre tive frio na barriga com esse tipo de coisa, ainda mais em evento internacional que você tem que ter o inglês ali na cabeça e tal, é difícil. Sim. Nossa, outro que eu quase morri do coração também foi o Troy Baker na E3. Nossa, é de passar mal, assim. Mas vale muito a pena. Vale muito a pena. Foi bom. Foi ruim, mas foi bom. Foi ruim, mas foi bom, exatamente. Muito bem. Esse foi só um pedaço do episódio. Clica aqui e assiste o vídeo completo. Tenho certeza que você vai gostar. E se quiser ajudar o canal, já sabe. Clica, compartilha, dá like e te inscreve no canal. Te aguardo lá.